Paula Belmino, poeta, professora, potiguar. Nasci na Serra de Santana, na cidade de Lagoa Nova. E desde muito pequena, acostumei-me com as histórias, com a poesia, com os contos de Trancoso e da Carochinha que meu avô contava. Balançando os meus irmãos na rede e a gente embrulhado ali com ele, em cima da cama que ele chamava giral, a gente pedia para ele contar histórias e ele desfiava memórias, contos, histórias fantásticas, contos de assombração. E assim foi minha infância. Aprendi a ler com os livros da biblioteca municipal, pois naquela época nós não tínhamos tantos livros como hoje, eram mais difíceis o acesso. Cresci nesse meio e comecei a escrever meus primeiros versos, as cartas de amor, as quadrinhas, os versos, os bilhetes. E na minha adolescência, os contos de paixão, os versos, tudo que acontecia virava um poema. Em 2010, eu tive 2 contos publicados nessa antologia, Contos de Família. A minha história como mãe, depois de um sonho realizado, está nesse livro que foi lançado em São Paulo pela editora Alprint. Foi um momento muito importante e dali eu comecei também a escrever no site Recanto das Letras, onde vocês podem me encontrar. Para mim, a literatura é um ponto de partida para a imaginação, para o conhecimento, para a fantasia, para entender a gente, para entender o outro mundo. É um exercício da cidadania e é um direito. A literatura abre portas, repertória nosso conhecimento, nos dá emoções mais saudáveis, nos faz nos conhecer melhor. Depois dessa antologia, eu também participei de algumas outras, como no caso do Textos Seletos, onde eu fiz o primeiro poema para minha filha, quando eu soube que estava grávida. Era Pedacinho do Céu. De uma nuvem de algodão, o anjo soltou teus braços e caiu em minha mão, como se fossem pedacinhos do céu. Havia uma estrela, linda a cintilar. Era como pássaros voando, como fruto de amor. Num belo jardim plantavas pedacinhos do céu. Flores se abriam, corriam ao céu a abraçar. Era um pedacinho do céu mandado de Deus para mim. E assim, sendo mãe, eu comecei também a escrever com a inspiração pela criança que era minha filha, pela criança que eu fui, pelas crianças a quem eu educo. E surgiram outras antologias, Janelinhas Encantadas, onde eu tenho vários poemas, Poesia de Botão, onde eu escrevo sobre brincadeiras. Vários poemas também foram publicados em sites, em revistas, e eu tive o privilégio também de ter alguns poemas publicados nos livros didáticos, como da editora Scala e da editora Moderna. Então, esse universo de escrever é para saber que a gente está vivo. Para mim, escrever é uma necessidade. Na escrita, eu desabafo, eu fluo, eu viajo, eu imagino, eu sonho. Vou ler para vocês um poema desta antologia Casa da Poesia de São Paulo, onde eu falo do voo de uma borboleta. Amo natureza, amo escrever sobre natureza, sobre bichos, sobre os sonhos, sobre os desejos. Asa de borboleta. Na asa da borboleta voa a primavera, um elo entre rosa e amarelo, recortes geométricos. Liberdade celestial. Na asa de leve bordado, flores ancestrais, um tempo eterno de segredos e impressões. Na asa da liberdade, uma borboleta vai ao encontro do sonho do amor. Voa em busca da paz.
E em 2018, eu lancei o livro Bem Poesia, em São Paulo, pela editora Delicata. Neste livro, eu reúno vários poemas, histórias, cantigas, contos da minha vida como mãe, como professora, tudo o que aconteceu. É como se fosse a minha alma passada limpa. Eu escrevi o blog Poesia do Bem e por causa disso, era como se eu tivesse passado a limpa para virar esse livro. E eu amo incentivar a leitura. Sou mediadora de leitura na minha cidade. Gosto de incentivar as crianças de lutar pela poesia, porque a poesia faz a gente se sentir melhor. Às vezes a gente diz, mas eu não entendo, eu não gosto de ler poesia porque eu não entendo. Mas sabe como diz o poeta Manuel de Barros? A poesia não é para se entender. A poesia é para a gente sentir, se expressar, viver, experimentar. E eu luto por essa causa em que a poesia viva na vida das crianças. Afinal, elas são a poesia pura. E por meio da natureza, das brincadeiras, das vivências e experiências, eu vou colocando os poetas potiguares nacionais da literatura brasileira, como Mário Quintana, José de Castro e outros grandes nomes da nossa poesia, da nossa literatura. Vou ler um poema para vocês do livro Bem Poesia. Biblioteca. Um pomar de boas sementes, um jardim repleto de flor, dos bons frutos das palavras, um cenário poético de amor, lugar e espaço sereno, ou 1000 aventuras a quem se atrever, um ninho para se agasalhar, um porto seguro para quem quer se esconder, asas de liberdade, caminho certo de sabedoria, doce poesia. Nas páginas de muitos livros lidos e relidos, histórias de um tempo de paz. O lugar do sonho infantil, um tesouro escondido a revelar-se. Segredos constantes que se abrem. Páginas amareladas levadas pelo vento, pelo tempo, cantam músicas aos ouvidos. Biblioteca é o lugar onde vive a sabedoria, onde se encontra a liberdade e o prazer, os sonhos e os desejos mais fortuitos. Quem mora nas páginas de um livro há de sempre viver e contar os mais belos contos de amor. E mesmo quando em silêncio, a biblioteca é espaço de multidão de pensamentos e fala, já que o livro sempre tem algo a dizer. Biblioteca, lugar de esperança e conhecimento. No teu aconchego, quero sempre me esconder. E por fim, o meu mais novo livro, A Menina que Sabe Chover. A menina chamada Maria, a protagonista dessa história, que nos leva ao sertão nordestino. Mas mais que isso, falar do sertão, ela também é ecológica. Ela desafia nós olharmos a beleza que há no sertão, na caatinga, nas miudezas da vida. Maria é consciente, é dona do mundo. Ela cuida de cada gota que cai. E como todo sertanejo, como todo nordestino, sabe da importância que é a chuva para a vida. Maria também planta árvores, não destrói. Ela aprendeu com os livros a cuidar da terra, a semear sementes. E em meio à seca, a terra é cinza e rachada, tudo treme. O sol agonizante desfalece facheiros e mandacarus, xique-xiques, juremas, cactos e todos os tipos de plantas que habitam a caatinga. Anseiam todos, urgentemente, em seus espinhos, sentir o carinho e ver essa maravilha da natureza molhar a terra. Plena de beleza? Essa flor é a chuva, a flor do sertão. E quando a chuva chega, Maria estremece de alegria, porque passou muito tempo rezando, pedindo: ai, quem dera agora uma nuvenzinha virasse sereno, chuva bem fininha a molhar o sertão. A gota caída no solo rachado seria uma flor, um vestido bordado. A flor da xanana no intenso verão. A brisa amiga levando para longe
a seca doída do pobre sertão. Quem dera agora um vento bem forte trouxesse a chuva do sul para o norte. A gota caída, um pedaço de nuvem, o inverno perene a encher os açudes. Os sapos, as rãs, mariposas, a brincar pelos rios nas doces manhãs. Quem dera agora viesse o sereno, água doce a correr, trazendo frio, chuva ao sertão e uma flor para enfeitar os cabelos voantes da bela Maria que está na janela rezando todo santo dia para a chuva chegar. Quem dera agora a flor da xanana bebesse a chuva que alegra o sertão. E assim eu me apresento para vocês, dizendo que logo mais terei lançado um outro livro e que eu tenho prazer em levar cultura, arte, poesia para as crianças e para os adultos. Afinal, poesia não tem idade e a educação pela literatura é o caminho para nos humanizar, para nos fazer melhor, transformando a cada um para que a gente possa mudar o mundo.